Boa noite, caro telespectador. Você que está assistindo esse programa no Inédito na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, tá, às 21 horas. Cabe informar que, em função do carnaval, né, que a TV Zoom se envolveu bastante com as transmissões de carnaval, apesar de você estar assistindo o Inédito no dia 24, sexta-feira, eu estou gravando esse programa no dia 15 à tarde. Por que eu considero importante dar essa informação? Que pode ocorrer um fato, digamos, importante na cidade entre esses 9 dias, e o Modesto não comentar aqui, vocês falam, pô, o Modesto está viajando, não comenta o fato. Não, porque o programa está sendo gravado em função do carnaval, né? Dia 15, carnaval, hoje quarta-feira, dia 15, carnaval, sexta-feira já está aí, no dia 17, né? Então esse programa está aí no ar na casa de vocês no dia 24, mas foi gravado no dia 15, tá bom? Só para vocês saberem que existe hiato de 9 dias, mas como esse programa é um programa atemporal, eu não vejo problema nenhum nisso, não. E mais uma vez também vocês estão observando que ainda estou gravando já no novo endereço, no Espaço ARP, mas o estúdio ainda não está devidamente preparado, né? Está faltando um painel, ainda estamos em obra, né? Então, conto com a compreensão de vocês por essa, digamos, o estúdio ainda um pouco improvisado, tá bom? Mas vamos lá. O programa desta noite, os fiéis telespectadores do Pensando sabem, eu repito sempre, mas nem precisaria, mas eu repito sempre, que por entender a importância da Câmara Municipal na gestão do município, desde maio de 2002, em verdade, o primeiro programa foi com a Câmara Municipal, ou seja, há mais de 20 anos, a Câmara Municipal sempre se faz presente no Pensando no Nova Friburgo. E eu reservo sempre uma data por mês, tá? Ano passado, por causa das eleições, teve um mês que não foi possível, mas, de um modo geral, eu sempre reservo uma data por mês. Temos 12 meses, são 12 vereadores. A Câmara tem 21 vereadores, obviamente que eu não posso trazer todos, né? Mas eu tenho certeza que 12 já dão a oportunidade de fazer uma boa representação, que eu procuro mesclar, né? Um pouco esses vereadores, claro. Muita gente pergunta como é que é o critério de escolha. É pessoal, eu faço uma escolha pessoal, procuro trazer aqueles vereadores que eu entendo que estão realizando o melhor trabalho, tá? Outros eu convido mais, talvez, às vezes eu convido, eles não se interessam a vir, e tem alguns que eu realmente não vejo razão por trazer, né? Aí é uma escolha pessoal minha, tá? Quando eu resolvo não trazer, porque eu acho que não estão fazendo um trabalho que eu, na minha avaliação, não estão correspondendo como vereadores, mas isso é um critério meu, é assim que eu faço, tá? E hoje eu estou trazendo um vereador que já é um veterano na casa, pois ele está no 3º mandato, que é o Isaac Demani, tá? É um vereador bem experiente, bem atuante, não só dentro da Casa Legislativa, mas também fora, né? A gente está sempre vendo aí se envolvido numa ação e principalmente muita coisa a ver com o Distrito Conselheiro Paulino, tá? Então é com ele que nós conversaremos hoje com esse tema, né? A Câmara Municipal, mais uma vez, presente no Pensando na Nova Friburgo. Antes eu quero fazer 2 comentários, só aqueles comentários iniciais do Modesto. Um é uma frase. Essa frase veio de Suene. Suene foi um cardeal belga que viveu no século passado. Ele disse o seguinte: a esperança não é um sonho, mas uma maneira de traduzir os sonhos em realidade. Ou seja, a esperança não é um sonho, mas uma maneira de traduzir sonhos em realidade. Por que eu digo isso? É que muitas vezes a gente sonha, né? Mas para traduzir esses sonhos, a gente tem que ter esperança, do verbo esperançar, né? Do verbo esperar, do verbo fazer, do verbo procurar, tá? Então é importante que quando nós tenhamos um sonho, a gente não perca a esperança de tentá-lo traduzi-lo em realidade. Claro, tem os limites, né? Como eu falei no programa passado, né, uma frase semelhante, não adianta eu imaginar que eu vou chegar a Saturno, que eu não vou chegar pelo menos nessa minha passagem terrena, né? Hoje nós não temos tecnologia para isso. Mas aquilo que a gente pode sonhar e se tornar realidade, a gente tem que ter esperança, sim, tem que acreditar o possível, tá bom? E também vou usar essa frase para o segundo comentário que eu vou fazer. Ela tem tudo a ver. Eu tenho esperança, realmente, que um dia eu possa afirmar nesse programa e na coluna que eu escrevo no Jornal de Conselho Digital, que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, para mim,
deixa de ser um sonho e se torna realidade. Por que eu falo isso? Vocês sabem que eu acompanho o Pensando no Nova Friburgo e a coluna que eu escrevo no Jornal de Conselheiro, que infelizmente, de vez em quando, eu sou obrigado a tecer comentários e não são elogiosos. Eu costumo até chamar de Secretaria do Minhoca. Eu considero a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, junto com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Saúde, não que todas não sejam importantes, mas essas são chaves para o desenvolvimento da cidade, né? E me incomoda muito a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, mesmo quando ela era Altran, desde 97, quando o Código de Trânsito Brasileiro determinou que os municípios se tornassem responsáveis pelo planejamento, pela operação, pela fiscalização e pela educação no trânsito, né? Então, hoje eu vou falar sobre duas coisas que me incomodam bastante. A primeira é a absoluta falta de planejamento, principalmente em relação à engenharia de trânsito, que a gente observa no dia a dia na nossa cidade. E por que eu estou falando isso? Eu vou dar um bom exemplo. Mais uma vez, a Prefeitura inverteu a mão ali daquela chamada Alameda João Torres Xavier e Rua Pastor Meia. Aquele trecho que você, quando está subindo a Galdino do Vale, né, chega ali na Igreja Luterana, tem um tempo que você pode dobrar à direita, outro tempo você não pode dobrar à direita. Aquilo ali é um vai e volta tremendo. Aquilo é falta de planejamento, eles não sabem o que fazer com aquilo ali. Então parece que o secretário levanta um dia de manhã e resolve inverter a mão. No outro dia resolve voltar para o outro sentido. Falta de planejamento, falta de estudo, para ver qual é a real importância dessa rua no trânsito. Hoje existe, digamos, forma de você fazer, digamos, previsão através de computador. Você simplesmente colocar, como diz o outro, aquela brincadeira de autorama, né? Hoje dá para fazer de forma tecnológica, contando o fluxo que tem, qual a importância da via, mas ali você não vê que não existe, e não é de agora. Essa falta de planejamento na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana é antiga, mas agora está a bola da vez, é o governo Johnny Maio, e eu não estou vendo essa secretaria fazendo isso. Uma outra coisa que me incomoda demais é a capacidade de não informar direito dessa secretaria. Isso, infelizmente, está acontecendo muito agora no governo de Johnny Maio. Lamento o prefeito, eu tenho que falar isso. Nós somos surpreendidos às 21 horas, rua tal, amanhã não vai, o trânsito vai inverter, a rua vai ser fechada amanhã. Ora, minha gente, quando chega, as pessoas saem de casa, né? Essas notas normalmente aparecem no site da prefeitura, lá ou no Facebook, lá para as 20 horas, aí no outro dia está valendo. É como se todo mundo tivesse a obrigação de todo dia estar entrando no site da prefeitura para saber como é que o trânsito acontecerá no dia seguinte. Isso aí é uma bola fora, meu Deus. Pelas ferramentas que nós temos hoje de informação, isso tem que ser informado com antecedência. Um dia desse eu saí de casa, quando eu vi a rua que um dia dava sentido para um lado, estava dando sentido para o outro. Aí eu até liguei para a prefeitura, não, está no site está no site da prefeitura. Eu falei, mas quando foi colocado? Ontem à noite. Mas como é que vocês então fazem uma coisa ontem à noite e está valendo hoje? Mas é porque a empresa, não importa que tenha uma empresa construindo o que seja. Eu sou engenheiro, engenharia vive de planejamento. Se perguntar ao engenheiro dessas empresas, eles vão te dizer, pode se preparar, eles vão conseguir informar, olha, daqui a 10 dias nós vamos precisar fazer isso, fazer aquilo. Mas a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana parece que quer que a gente adivinhe como é que o trânsito vai ser no dia seguinte. Então, mais uma vez, eu sou obrigado a criticar essa secretaria, agora pela não informação em tempo hábil. Meu Deus do céu, está parecendo igual aqueles tempos lá da inflação alta, que a gente entrava no supermercado de manhã, a arroz custava R$10, daqui de tarde custava 12, assim que está assim a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Até quando a notícia é boa. Essa semana mesmo, o Alberto Braun voltou a permitir o trânsito. Mas ficamos sabendo assim, no supetão à tarde. Olha, eu trabalho ali, eu já sabia, pelo acompanhamento da obra, eu sabia que ela seria liberada entre quinta e sexta-feira. Na quinta-feira de manhã eu passei lá, eu vi que estava pronto. Por que a prefeitura avisa em cima da hora? Essa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana não tem um setor de comunicação que consiga informar previamente como é que as coisas vão acontecer.
É impressionante, meu Deus. Falta planejamento, falta comunicação. Isso não cabe mais nos dias atuais. Planejamento nunca coube, né? Mas comunicação hoje, com tantas ferramentas, me poupe, né, minha gente? Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, me perdoe, mas eu tenho que considerar que vocês continuam dormindo em muita coisa, tá? Bem suposto, vamos conversar com quem não está dormindo, né? Quem não está dormindo é o vereador Isaac Demanha, que eu agradeço a presença. Já, ano passado não foi possível você vir, tá? Porque esse negócio desse rodízio que eu faço, eu sempre tenho que fazer uma manobra para trazer o máximo de vereadores, né? É claro, entre aqueles que eu entendo que mereçam vir. E você já é, digamos, já vi, eu tenho lá contado as vezes que você vê, mas são bastantes vezes, né? Foram bastante vezes. Eu agradeço a sua presença, te agradeço, né? Eu sei que você sai da sua atividade, a gravação é à tarde. Eu que agradeço, Modesto. Boa noite, você que o nosso programa vai passar a noite, né? Boa noite à nossa querida audiência da TV Zoom. É uma grande alegria, mais uma vez, poder participar do seu programa. Para mim é uma honra muito grande. Já tinha um tempinho que eu estava com saudade de estar aqui, porque já tinha um tempinho que veio a questão da pandemia e depois nossas agendas acabaram não batendo e teve um outro convite que eu não pude estar presente, né? Mas, graças a Deus, estou tendo essa nova oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu perturbo. Quando eu considero que o vereador está fazendo um bom trabalho, eu perturbo até trazê-lo, né? Claro, tem dois vereadores que eu gostaria de trazer, mas eles resolvem não vir, é um direito deles, né? Eu fazer o quê? Mas eles estão fazendo bons trabalhos, eles sabem quem são eles, né? Um deles falou para mim que não gosta muito desse negócio de televisão, não. É um direito dele, né? Agora, Isaac, você cumpriu já a metade do seu terceiro mandato. 10 anos na Câmara Municipal, né? Pois é, a gente está no 11º ano já, né? Já está entrando no 11º ano. Primeiro ano. Bastante tempo, né, Modesto? E 10 anos não são 10 meses, não são 10 dias, né? Se você olhar, viajando lá daquele primeiro dia que você sentou lá na Câmara Municipal, o que esse retrovisor mostra a você nesses 10 anos, hein? Pois é, tive um crescimento muito grande, né? Naquele primeiro mandato, né? Muito jovem ainda, inexperiente. Foi um mandato assim, muito produtivo, eu considero, mas assim, a inexperiência acaba assim, atrapalhando um pouco o desenvolver do trabalho, né? Mesmo assim, tive a oportunidade de ser secretário municipal, secretário de assistência social com o Dr. Heródoto Bueno de Mello, que para mim foi uma honra muito grande, foi um aprendizado enorme. E tivemos toda aquela questão da tragédia que aconteceu em 2011, a gente teve que conviver com aquilo tudo ali, lutar com aquela questão toda de reerguer a nossa cidade, e veio aquela questão da CPI, da tragédia, com todas aquelas questões envolvidas, assim. Foi um primeiro mandato, assim, que exigiu muito da gente, né? E eu consegui desenvolver um trabalho muito bom mesmo naquele período, né? Acabei não me reelegendo, não por culpa minha, por conta de tudo que aconteceu naquele período. Eu fui um dos mais votados da cidade e fiquei fora, porque anularam a convenção do partido por conta do erro de 2 ex-vereadores, né? Eu lembro da história, né? Eu fui um dos mais votados da cidade, fiquei fora, ninguém acreditava. E em verdade, se não fizesse aquela moça, você estaria no 4º mandato. 4º mandato. Eu tive voto naquela, fui mais votado que 13 vereadores que foram eleitos em 2012. Só para você ter uma ideia. Tiveram 13 vereadores eleitos que tiveram menos voto que eu assumiram, e eu acabei ficando fora. Fui um dos mais votados e fiquei fora. Mas foi um período importante para mim também, de reprogramar aí a minha vida, as rotas, para a gente poder continuar trabalhando. Tinha desanimado da vida pública, viu, Modesto? Desanimei e falei assim, eu não quero saber disso mais. Falei assim, meu trabalho já foi reconhecido na urna, então não fui rejeitado, eu vou tocar minha vida, mas aí quem disse que eu consegui? Quando chegou 2016, começou, você tem que vir, você tem que vir, tem que vir. E eu coloquei meu nome em 2016, fui o único que saiu em 2012 que voltou para a Câmara em 2016. Né? Assim, hoje, olhando assim, esse período todo que eu estou... Assim, a gente amadureceu muito, né, cara? Entende melhor como funciona a vida pública, a importância que tem um cargo de vereador para o município, num trabalho em harmonia com o executivo. Então, assim, eu digo, esse ano fui eleito pela 10ª vez presidente da CCJC, né? Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Isso é um fato histórico lá na Câmara. Ninguém ficou tanto tempo como presidente da CCJ. Fiquei 3
3 anos no primeiro mandato, que um ano eu saí para ser secretário municipal, e já estou na sequência de 7 eleições seguidas como presidente da CCJ. Então, assim, 10 anos trabalhando na comissão mais importante da Câmara. E assim, eu comparando na minha primeira atuação, no primeiro mandato com hoje, eu sei que hoje eu presido o coração da Câmara. Né? Eu sou o coração da Câmara, dali da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, é que movimenta, impulsiona todas as ações do Legislativo. Se trava a CCJ, trava o Legislativo. Então, assim, isso tudo a gente vai acompanhando da importância, da seriedade de você se debruçar em cima de um tema para poder dar um parecer com agilidade, com uma boa técnica, para poder fazer as coisas acontecer, até para poder o Executivo ter condições de agir. Então, assim, tudo a gente vai amadurecendo e vai vendo a importância que é o Legislativo para a cidade, a importância que é presidir uma comissão como essa, por exemplo, que é o coração da Câmara. Parou a CCJ, o Legislativo morre, porque não é dali que se parte tudo. Enfim, você considera que em 10 anos você não está decepcionando seus eleitores? Não, tenho trabalhado muito, viu, Modesto? Além de todas essas responsabilidades, eu sou um vereador muito presente assim, dentro das comunidades, né? Eu faço questão de fazer isso, de estar buscando todas as soluções que as comunidades trazem para o nosso mandato, porque confio no nosso trabalho. Tenho me debruçado em apresentar leis que tenham importância, tenham significância de fato para a nossa população. E assim, o resultado tem sido sempre positivo, eu recebo a confiança da população. Eu sempre digo assim, cada eleição para mim é um novo milagre, porque os meus votos, todos, Modestos, são conquistados com trabalho, com atuação séria e responsável. Então, assim, através das ideias e bandeiras que eu defendo, eu consigo conquistar a confiança do eleitorado. E eu sou muito grato a isso, cara. Porque saber que você entra na Câmara e fala assim, poxa, eu conquistei 1.125 votos, foram votos conquistados. Eu conquistei 2.125, foi a minha primeira eleição em 2008, foram votos conquistados, pessoas que confiaram. Aí você imagina assim, poxa, tirar aí 1.000, 2.000 pessoas de casa para ir num domingo votar em você, isso assim, é uma honra muito grande, né? Assim, eu me sinto muito honrado em poder representar a população friburguense e eu procuro honrar cada voto com muito trabalho, Modesto. Você, no final de novembro passado, ocorreu a eleição da nova mesa de diretora, né? Que tomou posse no início desse ano. Na época, se especulavam, né? Você sabe que eu vivo muito nesse meio político, né? E na época, conversando com um vereador, outro vereador aqui, né? Se especulavam nomes, né? E o seu nome, pela sua vasta experiência, sempre houve, né? O Isaac tem condição de ser presidente da casa, Isaac pode ser presidente, mas você, apesar de toda a sua experiência, você ainda, eu não sei se você não se interessou, na verdade, sim. Porque você, por exemplo, nem na mesa diretora você está. Isso é algo que não te interessa? O que você não se interessa em ser presidente da casa? Eu já fui segundo secretário, primeiro secretário da mesa diretora, né? No primeiro mandato. No segundo, eu já não quis mais participar da mesa diretora, porque eu prefiro ficar no plenário embaixo, trabalhando na CCJ, que é onde todo ano, nesse período todo, eu tenho sido eleito, que eu sei que ali eu vou conseguir desenvolver um bom trabalho. Eu nunca, Modesto, aí eu vou ser sincero, meu nome sempre, quando vai ter eleição... É sempre especulado. É especulado para vir. Eu nunca articulei um trabalho para poder ser presidente, talvez a culpa seja até minha, né? Mas você tem interesse um dia ser? Se acontecesse, posso até ser assim, mas eu não tenho assim, você não tem ambição, objetivo. Não é meu objetivo, não é. Se acontecer, claro que é uma grande honra. Eu não vou dizer que não é, claro que é. Né? Para mim, ser vereador já é uma honra fantástica, e ser eleito ali pelos pares presidente da casa é uma grande honra também. Mas a honra maior minha é receber do meu eleitorado a confiança de estar ali representando eles. Eu nunca assim me articulei para poder buscar a presidência. Talvez a culpa seja até minha, a falha seja até minha. Porque meu nome é sempre articulado. Né? Se você não é seu objetivo, não pode ser nem que culpa, né? Culpa é verdade que não é teu objetivo de repente. Nunca tive essa ambição não, de buscar a presidência, não.
Apoiei o nosso companheiro Max Bill agora nesse... Isso, eu sei. Nesse Ele vai falar até um mandato, pouquinho uma coisa que você apoiou dele, eu sei. Cara. Ele teve uma votação quase que unânime, né? Isso. Uhum. Eu faço parte de uma entidade, às vezes as pessoas me perguntam, mas você não tem interesse em ser presidente dessa entidade? Eu falo, interesse até tenho, né? Mas eu também não vou ficar correndo atrás, não. Não é meu objetivo. Eu não entrei na entidade para ser presidente, eu entrei para ser um membro. Acho que é mais ou menos igual a você. Se um dia achar ele por bem, vá lá. Mas eu correr atrás também não vou, não. Eu também nunca trabalhei, nunca fiz articulação. Tem gente que, quando tem eleição, o cara vira 24 horas em cima disso, uma coisa louca. Eu não tenho, não. Eu tenho 3 filhos para criar, meus objetivos maiores são outros. Claro que eu não abro mão da responsabilidade do mandato que eu tenho, de jeito nenhum. Trabalho todos os dias na Câmara, Modesto. Falo isso, tem gente que às vezes nem acredita. Pode ir lá buscar as câmeras de segurança e pedir para ver. Todos os dias eu estou na Câmara trabalhando, não abro mão de fazer isso, mas assim, eu tenho outros objetivos que são muito importantes na minha vida que eu não posso abrir mão em hipótese nenhuma, que é a minha família, meus filhos que ainda são pequenos, o mais velho está com 14 anos, a mais novinha com 6. Então, assim, eu trazer uma sobrecarga maior de tempo ainda, de dedicação, para mim não é interessante nesse momento. Né? Por isso que assim, eu nunca busquei, assim, articulei para assim, eu quero ser presidente da Câmara. Que consome bastante tempo. Consome, claro, tem que ter muita responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Consome tempo. Não tem como fazer de qualquer maneira. E seus filhos estão na idade que mais precisam do pai. Um tá entrando na adolescência, os outros ainda. É uma idade que será... O futuro deles depende da educação deles agora. Né? Então, a época que os pais... isso todo mundo já sabe, né? Até os 16, 17 anos é uma idade que, se os pais não estiverem muito juntos, o futuro da personalidade vai se desenvolver dali. Ainda mais nesse mundo louco que a gente está vivendo. Ainda mais esse mundo louco. Tem que estar muito presente. Você já falou, já antecipou um assunto, eu quero voltar nele, que é a Comissão de Justiça e Cidadania. Eu não vou dizer que ela é mais importante do que o cargo de presidente. Mas ela o presidente pode impedir muito o trabalho do presidente e dos 20 vereadores, né? É verdade. Eu, vou ser sincero, assim, eu equiparo mais ou menos ao cargo de presidente da Câmara. Eu diria que ele tem, digamos, em termos de importância, equiparado, sem dúvida nenhuma. Ele sem, digamos, o ônus de ter que ficar administrando, sim, né? É verdade. Trabalhadores, funcionários, egos, né? Mas a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o presidente, ele acaba dando o tom dos trabalhos do Legislativo. Exatamente. Você já falou que... Quantas vezes você já foi? 10ª vez eleito presidente da CCJC. Eu pergunto, né? Fale um pouco dessas compras. Quem está falando que ela... Pode parar, mas vamos falar para o telespectador que é pouco comum se falar nas comissões, né? Se fala muito do trabalho do vereador, do trabalho do presidente. Mas o que ela tem de tão importante para ser, digamos, uma comissão que pode parar o legislativo, hein? Pois é, todo projeto que é apresentado, obrigatoriamente ela tem que ir para a CCJ. Aí eu faço uma análise preliminar, eu encaminho para as outras comissões temáticas da casa. Tem esse projeto, essa proposição tem que ser ouvida a Comissão de Educação, tem que ser ouvida a Cultura, ou Meio Ambiente, ou Mobilidade Urbana. Aí a CCJ encaminha para análise da Comissão Técnica, falar sobre o projeto, e depois é a CCJ que vai analisar a questão da legalidade e constitucionalidade para que ela vá à votação. Um presidente da CCJ que não tiver um comprometimento com a causa pública, ele pode, por interesse político, parar o andamento da casa. Ele segura, ele dá um despacho de encaminhamento que não é pertinente ali para poder atrasar o andamento do projeto. Isso pode acontecer. Já há relatos que isso acontecia muito no passado. Eu, na verdade, Modesto, eu quebrei uma tradição na Câmara. O presidente da CCJC, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sempre foi o líder de governo. Até eu entrar na Câmara em 2009, na gestão do prefeito Dr. Heródoto, eu consegui quebrar isso. O líder de governo foi o vereador Marcelo Verli, à época, e eu fui o presidente da CCJ. Foi a primeira vez que se desvencilhou da liderança de governo. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça da liderança de governo.
porque sempre se elegia, o governo trabalhava para eleger o presidente da CCJ, líder do governo, para ele poder dar o tom do andamento dos projetos na casa. Isso acabava acontecendo. E eu consegui quebrar essa tradição e até hoje eu continuo presidente da CCJ. Aí eu te pergunto, a gente sabe de tudo isso, né? O próprio governo, o executivo sabe disso, o presidente sabe disso, e eu sei disso, e quem milita no meio político sabe disso, quem está nos assistindo sabe disso. Que é a comissão mais cobiçada. Mais cobiçada. E você se mantém. Você é um advogado, isso é um facilitador. Mas o que mais que você acredita? Porque você, para chegar a esse cargo, você precisa dar a concordância dos demais vereadores. O que você tem de diferente para que eles tirem todo ano? Não, o Isaac vai ser mantido no cargo, porque fica sempre a expectativa. Quem vai ser esse ano? Não, o Isaac. Na verdade, assim, eu sou diplomata, né? Eu tenho, assim, eu trato todo mundo com diplomacia, com igualdade muito grande. Eu não faço nenhum tipo de juízo, de valoração maior ou menor no projeto de qualquer vereador que seja, situação, oposição. Eu gosto do projeto, eu não gosto do projeto, eu trato ele com muita técnica, muita igualdade. E isso todos perceberam. Então, há essa confiança em mim, sabendo só, mesmo que Isaac não concorde com o meu projeto, com o que eu estou defendendo aqui, ele não vai segurar o projeto. Se estiver dentro da legalidade, você não vai... Eu já botei projeto para votar, com parecer de constitucionalidade, votar contrário no plenário, na questão do mérito, na análise do mérito. E isso ganha a confiança dos outros pares. Eles sabem que você, se eu votar Isaac, se ele não gostar da cor verde... Isso já aconteceu no passado, que eu sei. Já... O presidente da Comissão de Constituição e Justiça bloquear projeto que não era do gosto dele, nem do gosto do governo na época. Então, eu não faço isso, eu não dou esse tipo de tratamento. E as pessoas sabem disso. Tanto é que quando eu voltei, ganhei a eleição em 2016, 2017, já havia dentro da Câmara, daquela composição, o próprio movimento para que eu fosse o presidente da CCJ. Eu fiquei sabendo quando o movimento já estava em andamento. Isso. Evidentemente, você se sente um privilegiado por isso. É um privilégio, eu me sinto muito honrado, muito agradecido aos outros vereadores por essa confiança. Porque isso é um cargo de confiança. Cargo de confiança. Porque é um cargo de confiança. E eu penso que você está sendo muito sábio é a sabedoria que está te mantendo nesse cargo. Eu faço uma condução muito grande ali dos projetos, dou agilidade naquilo que tem muita importância para a população. Isso, na verdade, Modesto, eu acabo trabalhando ali, vão muitos projetos do Executivo importantes. Eu acabo articulando ali dentro da própria casa que a votação desses projetos que eles ocorram da forma mais breve, mais séria possível. Então, acabo quase que trabalhando como líder de governo de bastidor para poder ajudar que projetos importantes, que aí para o Executivo é importante, mas é mais importante ainda para a nossa população. Claro. Que eles cheguem logo à votação. Eu trabalhei no final de 2021, final de 2021, eu trabalhei umas 3 semanas, incluído 3 finais de semana mesmo, em cima de um pacotão de projetos que o prefeito Johnny Maico mandou, aqueles que faziam os reajustes todos do funcionalismo, uma coisa bastante complexa, e tinha que ouvir um monte de comissões que eram pertinentes a cada projeto, a saúde com relação ao aumento de funcionários da saúde, servidor público em todas, da educação, com referente à educação, enfim, era um trâmite muito grande. Eu trabalhei 3 semanas direto aí, apertando as outras comissões, para poder entregar todos os projetos, que agora nem me lembro de cabeça quantos eram, mas eram muitos projetos complexos. Tivemos aí um trabalho assim, muito importante da Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Cristiano Guenin também, que ele tinha que se manifestar em todos esses projetos. Então, assim, eu trabalhei ali 3 semanas focadas direto só nisso e consegui entregar na data hábil para eles poderem entrar em votação, serem aprovados para beneficiar os nossos servidores a partir de 2022, de janeiro de 2022, com relação a aumentos de vencimentos de salário. Então, assim, foi assim, um trabalho. Se eu descanso em cima do regimento e falar assim, não, eu tenho tantos dias para fazer isso aqui, ninguém tinha recebido aumento. Você ia dar um prejuízo a muita gente. Ia prejudicar muita gente. Marcolinho, está na hora do intervalo, não está? Vamos para o rápido intervalo, no retorno continuaremos essa conversa hoje com o Isaac Temani, representando a nossa Câmara Municipal
nesse programa mensal que eu faço, reconhecendo a importância equitativa da Câmara com o Executivo. Para mim, os dois têm o mesmo peso na gestão do município. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com o Isaac Demani, que é o nosso programa sobre a Câmara Municipal. Você já, em 10 anos, você deve ter apresentado alguns mandatos, alguns projetos, ou lutado por algumas causas que você considera que foram importantes. O que você destacaria nesses 10 anos, não só a nível de projeto, mas também de lutas, né? Eu sei, por exemplo, que em Conselheiro mesmo, não sei se está funcionando, você tem um colégio lá que você lutou muito. Modesto, vou até começar falando por esse colégio. Eu nunca vi tanta coisa conspirar para dar errado numa obra. Aquela escola, quando eu saí do meu primeiro mandato em 2012, quando terminou, que deu aquela confusão toda e eu estava encerrando meu mandato, aquela obra começou no dia 8 de outubro de 2012. Até ali foi uma luta enorme, a gente conseguia a desapropriação do terreno. Aí eu contei com o apoio, na época, do prefeito Demerval, que ele pegou ele, que iniciou, fez a desapropriação do terreno, a desapropriação judicial, e depois tramitou, na época, aí era o Serginho, que estava no exercício do cargo de prefeito. A gente conseguiu fazer, juntamente com Marcelo Bereira, secretário de Educação, o projeto e licitar para iniciar a obra. Iniciou. Essa obra iniciou 8 de outubro de 2008. E teve várias paralisações. Aí, no período que eu fiquei fora, entre 2013 e 2016, aconteceram alguns erros graves demais ali. Aí nós tivemos problema, que houve a situação de um pagamento, de uma medição que não foi executada. E eu mesmo, quando estava fora do mandato em 2016, quando eu descobri isso, eu denunciei para o Ministério Público. Salvo engano, inquérito civil número 13 de 2016. Denunciei o Ministério Público, falei, pô, não é possível, cara. Lutei tanto para essa escola, esse troço agora parar, virar um elefante branco. E aquilo ali deu uma confusão tão grande. Eu sei que no governo do prefeito Renato Bravo, foi feita uma comissão de tomada de conta para poder analisar tudo e conseguiu-se a solucionar essa questão da lesão ao erário. Aí fez a licitação, ganhou uma empresa que não foi uma empresa boa. Ela começou a tocar a obra e não teve condição de terminar, paralisou. Aí a obra paralisou mais uma vez. E agora, graças a Deus, final do ano, no dia 20 de dezembro, ocorreu licitação, a empresa Criar Construtora, salvo engano é esse o nome,
que já está fazendo algumas obras aqui no município. Ela ganhou licitação e agora, após o carnaval desse ano, ela inicia o término da construção com a expectativa, e eu estou pedindo a Deus que aconteça, que isso termine até o mês de dezembro, para em 2024 iniciar as aulas ali no ano letivo. Uma luta grande, é o maior complexo escolar do município, tirando, aí eu nem sei se o da Nossa Senhora das Graças, que foi adquirido agora, é maior, mas construído pelo município, é sem dúvida nenhuma o maior complexo escolar do município. Numa área importante, né? Importante, um grande polo de moda íntima ali no bairro São Jorge. Vai beneficiar grande. Todos, não só, vai beneficiar o Conselheiro Paulino como um todo. Vai ficar uma escola fantástica e, se Deus quiser, final desse ano vai estar inaugurado. Assim, eu apresentei diversos projetos de leis importantes que ajudam a nossa população até hoje. Um projeto que dá o direito de irmãos estudarem na mesma escola, por uma questão de logística para os pais. Claro, claro. Isso é uma coisa que até hoje as pessoas recorrem a essa lei minha para poder conseguir a transferência. Isso aí, verdade, não era nem precisa ter lei, né? É verdade, o bom senso resolvia, mas infelizmente o bom senso não resolve. Bom senso, tem hora que eu falo, as pessoas sofrem de imunidade cognitiva, não para pensar. Porque qual é a lógica de você botar um irmão estudando em escola separada, se podem estudar junto, né? Pois é. Mas quando não tem jeito, tem que ter lei, né? Não tem jeito. Sempre procurei atuar na área da cultura também. Eu trabalhei muito tempo com o apoio do Gama, né? Na época do nosso saudoso Jaburu, apresentamos o Dia da Pintura, Guinhar, que é 25 de fevereiro, o Dia da Música, Benito de Paula, 28 de novembro. Nós conseguimos trazer Benito de Paula de volta a Nova Friburgo, você deve se lembrar disso. Apresentei agora recente, Modesto, 3 projetos de lei que eu considero importantes demais, valorizando as nossas bandas centenárias de Nova Friburgo, declarando como patrimônio cultural e material do povo friburguense, a banda Euterpe friburguense, a banda campesina e a banda Euterpe lumiarense, reconhecendo o valor histórico e cultural deles para o nosso município. E tem mesmo, né? Vamos poxa, combinar, né? Nova Friburgo é privilegiada. 3 bandas centenárias. Uma de 1863, outra de 1870 e outra de 1891. Então, olha que privilégio, cara. Eu falo que ninguém... se tem outro município que tem um privilégio desse. Ninguém completa 100 anos impunemente. Não, então, ó, a Euterpe faz 160 anos agora, em fevereiro, né, no mês de fevereiro. A Campesina parece que vai fazer 153. Fez agora, no fez 153 de janeiro, perdão, isso mesmo. E a Euterpe lumiarense está chegando lá no seu quase no... Já passou, não, vai chegar no... Está chegando lá nos seus 150 quase já também. Mas são merecedores de patrimônio, todo o nosso, sem dúvida, da nossa população. Eu estou fazendo essa lei reconhecendo leis na área na defesa do direito dos nossos autistas, Modesto. Uma bandeira que eu defendo muito também. Nós criamos o Dia Municipal do Autismo, a Semana Municipal de Conscientização, que o Dia Municipal do Autismo no dia 2 de abril, e quando inicia a Semana Municipal de Conscientização, onde são feitos eventos para poder conscientizar a população com referente a essa questão do autismo. Nós temos muitas crianças autistas no nosso município e lamentavelmente muitas sem diagnóstico, que é o mais grave. Eu só cortando, mas só para acrescentar uma questão. É um assunto que tem que ser levado para a população, porque essas crianças, por desconhecimento das demais, essas crianças às vezes são discriminadas até por adultos. Isso são mesmo. Então, aí criei a lei que dá prioridade no atendimento para a família que está com a criança autista. Porque dependendo do grau do autismo, não adianta você pedir para a filha, espera um pouquinho que já está chegando. Não adianta. Não adianta, é uma questão comportamental. Direito de estacionar nas mesmas vagas das pessoas com deficiência. O autista, o acompanhante do autista. E agora, ano passado, em 2021, eu aprovei uma indicação legislativa criando a carteira de identidade da pessoa com o transtorno do espectro autista, CIPTEA. Apresentei o prefeito, falei da importância, o prefeito retornou à Câmara com um projeto de lei e nós aprovamos e foi sancionada esse mês de fevereiro a lei que cria a carteira municipal, a carteira de identidade da pessoa com espectro autista. Qual a importância disso? Você olha para o autismo, ele não tem cara. Essa é a questão. Parece que é uma pessoa que não tem nenhum tipo de dificuldade. Né? Que não tem nenhum comportamento atípico. Não tem nenhum tipo de comportamento atípico, mas ele tem. Você está na fila do supermercado, aí entra a discriminação. Mas por que você está na fila? Direito.
Mas ele acha que a pessoa está tentando lesar, furar. A pessoa tendo a identidade da criança, assim, é direito dela. Apresentou, vai sanar isso. Estacionou na vaga da pessoa com deficiência, é direito dela. Tem a carteirinha, apresentou, resolveu o problema. E outra coisa, fazendo a identidade dos nossos autistas, vai haver a possibilidade de nós termos aí, sabermos a quantidade exata de autismo, de autista que nós temos no município. O diagnóstico, tratamento. Isso aí. Saber geograficamente onde elas estão para poder implementar políticas públicas. Isso assim é importante demais. Então isso foi agora recente nessa assim, luta do autismo que eu considero assim uma lei importantíssima para a nossa cidade, até porque nós precisamos cuidar desses autistas. Só para você ter uma noção, e os nossos telespectadores, Modesto, na rede pública de ensino tem diagnosticado mais de 300 crianças com autismo. Só que há outras tantas, quase mais umas 150, 150 e poucos, que ainda não tem o diagnóstico fechado. Então nós estamos falando, não é fácil, nós estamos falando de 500 crianças. Não é uma coisa que você faz um exame e aparece. Agora, e quantos não têm diagnóstico nenhum? Quantos adultos autistas que não tiveram oportunidade? E outra coisa, existe graus de autismo. Existe grau do leve ao severo, é um espectro muito grande. É muito grande. Eu tenho um casal de amigos que o filho deles é autista e eles têm dificuldade, às vezes quando vão ao supermercado, porque a criança tem esses comportamentos, digamos, que uma criança sem esse problema não tem, e as pessoas ficam olhando com aquele olhar, mas o pai não dá educação a esse filho? Não, a pessoa tem um problema. Eu já passei por isso com meu filho. Então, isso uma pessoa falava assim, vocês não educam o filho de vocês, não? Então. Isso é muito doloroso, porque a pessoa não entende a situação do comportamento, sabendo que às vezes a iluminação irrita a criança até um ponto dela explodir, barulho, quantidade de pessoas, multidão, tudo isso. Cheiro, é muito difícil, não é fácil, não. Só quem tem um autista na família sabe a dificuldade que é. Então, assim, é uma bandeira que eu levanto e eu apresentei alguns projetos de lei que são importantes nessas áreas e que têm aí ajudado a melhorar, a conscientizar a sociedade com relação a essa questão, que é uma questão que nós estamos vivendo. E cada vez mais diagnósticos fechados com relação ao autismo. Não se espante se falar assim, metade da população é autista, que pode ser que seja. Pode ser, dependendo do grau. Isso aí. A verdade é que existe muita desinformação, as pessoas às vezes se preocupam muito em ver muita coisa, mas o que é importante é eles não se informam. Isaac, vamos falar agora, eu já deixo claro que eu sempre falo isso, de agora, que o município não é administrado somente pelo executivo, mas também pelo legislativo, devendo esses poderes trabalhar, que está lá, em todas as cartas, de forma harmônica, mas independente. Nesse sentido, pergunto, como é que tem sido a sua relação com o prefeito Johnny Maia? Qual é a avaliação que você faz de Johnny Maia? O Johnny Maia, ele foi assim, meu companheiro de Câmara e vizinho de cadeira na mesa lá durante 4 anos. Eu sempre tive muito bom relacionamento com ele, mesmo ele estando na oposição e eu na situação. Quando ele assumiu, assim, ele me pediu ajuda para poder ajudar, para a gente poder caminhar numa direção boa para a nossa cidade. Eu tenho ajudado ele esse tempo todo. É o que eu disse aqui, na verdade eu trabalho quase que como uma liderança de governo dos bastidores, nos projetos que são importantes para a nossa cidade. Eu procuro dar agilidade, andamento rápido, que são coisas importantes, e eu não vou deixar que questões pequenas políticas acabem atrapalhando. Tem algumas coisas que eu não concordo, tem denúncias que eu faço, que eu tenho que fazer e eu não deixo de fazer, mas assim, o meu relacionamento com o executivo é bom. Eu tenho independência, mas eu procuro ajudar sempre nas questões de que o município precisa. Eu não deixo de... Eu sempre falo assim, eu sou um aliado do prefeito, eu não sou alienado, mas eu sou um aliado do prefeito e tenho procurado trabalhar junto com ele. Existem algumas demandas importantes na cidade que vão acontecer no futuro, se Deus quiser, vou estar podendo anunciar aqui, parceria fruto dessa parceria, desse entendimento harmônico, situações que são importantes para algumas comunidades que vão acabar acontecendo na gestão do prefeito Johnny Maia por conta dessa parceria, por eu ter a possibilidade de fazer ele entender da importância. Então, assim, o relacionamento é bom, é muito bom. Agora, mas qual a avaliação que você faz desses 2 primeiros anos, do mandato dele, não pois dele? Assim, o mandato do prefeito Johnny Maia tem sido, eu considero um mandato muito positivo, tem surpreendido positivamente. Ele tem conseguido fazer coisas no Nova Friburgo que não aconteciam, ele tem coragem de enfrentar situações que antes eram deixadas de lado. Há problemas, claro que há, nós temos aí problemas com relação a vagas de escola e creche, isso sempre existiu,
e eu não sei quando vai deixar de existir, mas existe no governo dele também. Ele tem procurado trabalhar essa questão para solucionar. A saúde é uma questão delicada e nós enfrentamos problemas e aí tem que ser feita ele tem que fazer uma análise mais cirúrgica com relação à questão da saúde, porque eu acho inadmissível se houver um planejamento estratégico, faltar medicamentos, faltar insumo dentro do hospital. Isso é meu ponto de vista, cara. Se está acontecendo isso, está falhando na administração. Aí isso ele tem que ter um pulso mais firme com relação à saúde, que é onde eu acho que é onde está pegando mais no município. No restante, as coisas têm caminhado bem. Tem caminhado bem. A Secretaria de Obras, no meu ver, tem trabalhado bem, o Serviço Público também tem trabalhado bem. Assistência social, há algumas debilidades que vêm sendo ajustadas, mas tem feito um trabalho razoável no município. Então, assim, a gestão dele como um todo eu avalio como boa. É uma gestão boa, ele tem surpreendido. A questão da saúde, que é onde tem que melhorar, mexer, aí vai ter que ser uma questão dele junto com os profissionais lá que estão na gestão da saúde. Mas aí é o local onde eu acho que tem que melhorar. Bom relacionamento com o governo federal e estadual, tanto é que o governo do estado está em Nova Friburgo presente, fazendo muitas obras importantes para o nosso município. Eu cito como uma das mais importantes o nosso Hospital do Câncer, que é necessário aqui para a região, não só para Nova Friburgo. Ali vai atender a região. Vai atender a região toda. Assim, esse asfaltamento que o governo do estado tem feito na cidade, é um asfaltamento bom, essas galerias têm sido feitas, e tantas obras, contenções, está lá o Jardim Califórnia, desde a tragédia aguardando aquelas contenções estão sendo realizadas, e assim, não se faz isso aqui se não tiver uma articulação política junto ao outro ente da federação. Então, assim, eu avalio a gestão dele como uma gestão boa, está indo bem, e eu tenho procurado ajudar no que posso, Modesto. Eu vou fazer 2 comentários em cima do que você falou. Primeiro, a Câmara Municipal, é evidente que o bom vereador, ele tem que ter a obrigação de denunciar aquilo que está ocorrendo de forma inadequada, cobrar soluções. O que ele não precisa é fazer isso de forma, digamos, grosseira, adjetivando, ofendendo, isso não precisa. Mas é que ele tem que, como diz o outro, eu trabalho em empresa e quando um funcionário, no caso, vocês, o prefeito, são funcionários nossos. Um funcionário, quando não está trabalhando direito, deve ser conversado com ele, não está indo bem. Então, é diferente de alguns vereadores que acham que eu não passo a mão na cabeça de executivo, não. Você viu que eu mesmo aqui cobrei atitude da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. Então, mas eu acredito que a crítica tem que ser feita de forma, digamos, respeitosa, não agressiva. E essa questão que você está falando aí, digamos, do governo, eu imaginei, tanto é que eu escrevi isso na coluna do Jornal de Conselheiro, que em função do fato de ele ter sido 4 anos um vereador que apontava o dedo de oposição, e no meio da Covid, que ele seria um desastre. E ele está me surpreendendo agradavelmente. Tomara que continue assim. Não acredito que vai continuar. Na verdade, Modesto, ele está aprendendo muito também. Está aprendendo. Porque muita coisa que ele apontava o dedo e falava, ele viu que as coisas não funcionam do jeito que ele imaginava. A vida pública não é fácil. Não é fácil. E talvez essa tenha sido a maior virtude dele. Ele rapidamente entendeu que de pedra para vidraça, ele tinha que aprender a ser vidraça. Para mim foi rapidamente, se você imaginar o início do governo dele, foi meio tropegante, que tinha que ser, né? Ele não tinha experiência, não tinha lastro no executivo, mas para mim a grande capacidade dele foi entender rapidamente que o executivo é uma cadeira diferente do legislativo. As duas são importantes, mas a forma de atuação tem que ser diferente. E ele entendeu isso. Para mim, esse foi o grande, digamos, a capacidade que ele teve que enxergar, que ele saiu de uma cadeira, sentou na outra, e cadeiras são diferentes, apesar de terem a mesma importância. E ele é uma pessoa, eu gosto sempre de falar isso, ele é uma pessoa muito simples, ele é uma pessoa muito humilde, ele não é um cara, ele não é uma pessoa arrogante, ele não trata as pessoas com indiferença. É participativo. Participativo, e é uma pessoa que está no meio do povo, ouvindo todo mundo, Modesto. Tá? Isso é importante para o gestor. Ele está lá no meio de todo mundo ouvindo. Vai ouvir elogio, vai ouvir crítica, mas está lá ouvindo todo mundo. Isso é importante, até para ele poder direcionar as ações dele. Agora, como é que você avalia, digamos, eu estou te perguntando isso, que a última questão é isso. Você acredita que a Câmara Municipal está atendendo as expectativas do friburguense? O que você ouve nas ruas a respeito da atuação da Câmara Municipal? Eu estou falando como não é a atuação individual de cada um, é a Câmara
Como, por exemplo, será que eles conseguem enxergar do jeito que eu enxergo a importância dela? Como é que você acredita que a Câmara está sendo avaliada pela população friburguense? Pois é, assim, eu não tenho assim, a noção de uma avaliação geral assim, muito nítida, porque assim, a gente acaba tendo uma avaliação mais da atuação, do mandato. Mas assim, o presidente Max Bill, ele tem um desafio de poder fazer chegar à população, de fato, a importância que a Câmara tem, né? A Câmara ficou muito oculta aí num período e a gente tem que romper isso. As pessoas têm que entender a importância do judiciário, da Câmara Municipal, saber de que ela, institucionalmente, ela tem uma importância fundamental para a administração do município. E isso as pessoas não têm muito essa noção. Eu acredito que se a gente for fazer uma pesquisa hoje de avaliação, não deve ser uma avaliação muito positiva não, Modesto. Se for fazer uma avaliação como um todo. Até porque, institucionalmente, ela acabou falhando nessa questão de levar a população ela não conseguiu falar. Ela não conseguiu falar com a população. É exatamente isso. Então, é um desafio do presidente Max Bill contornar isso. Eu, inclusive, já conversei sobre isso com ele, que a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido para poder fazer chegar à população, de fato, a importância que é a Câmara de Vereadores, porque é importante. Às vezes alguém quer desprezar o vereador, o cargo de vereador, a própria Câmara. Não, é importante demais. Talvez esse desprezo assim seja os frustrados que nunca conseguiram chegar. Ou não chegaram lá ou desconhecem. O desconhece. Porque o desconhecimento leva à avaliação negativa. É verdade. Mas assim, é um desafio dessa gestão do presidente Max Bill. Eu acredito que ele vai conseguir fazer nesse período de 2 anos com que mude um pouco essa imagem, as pessoas passam a olhar a Câmara Municipal de uma forma diferente. Ele esteve aqui comigo recentemente, né, logo esse mês, agora em janeiro, ele falou que uma das preocupações dele é fazer com que a população conheça o que faz o Legislativo, a importância do Legislativo. Porque hoje, aquele velho ditado, né? O ovo da galinha é avaliado porque a galinha grita e o ovo da pata não é avaliado porque a pata fica quieta. Então, para mim, a Câmara vem pecando nessa comunicação com a população. Os vereadores falam, né? Você fala nas redes sociais, você fala no Pensando, você fala na rádio, fala. Você quer ver uma das mancadas que eu acho que é absurdo? Foi a criação de uma rádio Câmara. Quem é que vai assistir um rádio... Web, né? Uma rádio web, né? Aquilo é uma bobagem. Quem é que vai ligar para assistir uma... Só se vocês tivessem uma programação, fosse competir com a Rádio Friburgo, com a Rádio Sucesso FM, mas vocês têm programação para isso? Foi um erro aquilo ali que aconteceu, acabou prejudicando todos os vereadores que não tiveram oportunidade de passar para a população, que com a Rádio Câmara, no formato anterior, ela era ouvida muito ouvida, a audiência era muito grande. Infelizmente, perdeu-se esse meio de comunicação. Esse ano, tanto eu espero que ele retorne, hein? Acredito que eu não estou fazendo propaganda aqui para a Rádio Friburgo, não, porque cá entre nós, né? Aquilo foi. Eu vou te contar uma coisa, né? Esse ano, eu vou iniciar um novo projeto. Na verdade, eu vou ressuscitar um projeto no meu primeiro mandato. Eu vou colocar o meu gabinete itinerante, eu vou para as ruas, para as praças, para os diversos bairros e distritos do município com o meu gabinete, vou para a rua, vou para o meio do povo. Já que a população não tem essa informação, às vezes não vai até lá, eu vou até a população, eu estou sempre no meio da rua, eu vou botar meu gabinete atendendo nas ruas e nas praças. Isso é outro desafio que cabe ao presidente, aos demais vereadores, fazer com que a população seja mais participativa das sessões. Sim. Aí as sessões também têm que ser mais interessantes. E para mim, sessão interessante não é sessão cheia de briga, não, porque, olha, naquela época que nós transmitíamos a TV Câmara, pode estar certo, quando aquelas sessões que dava briga, o que a gente recebia de reclamação, eu não estou vendo, eu não quero ver TV Câmara, eu quero saber o que eles estão falando, não quero lá... O que de importante está sendo feito aí para poder melhorar a vida do cidadão, é isso que a população quer saber. Ela não quer saber de quem está brigando lá dentro, xingando um ao outro, não. Depois que eu fiz aquela cirurgia cardíaca, o meu médico me aconselhou muito, né? Ele falou assim, cuida desse coração, porque você é jovem ainda, seus filhos são todos jovens. Depende de você. Depende de mim. E eu peguei aquilo para mim. Modesto, você não me vê, eu não entro numa briga, discussão, podem falar o que quiser, vai entrar no ouvido, vai sair do outro. Eu vou seguir firme no meu objetivo, no meu trabalho.
eu não devo obediência a nenhum dos vereadores que estão ali. Eu considero e respeito todos, mas eu não devo obediência a nenhum deles. Eu devo obediência à população que me elegeu, à população que paga o meu salário. É a eles que eu devo obediência, é para eles que eu trabalho. Os outros podem falar o que eles quiserem, apesar que, graças a Deus, ninguém tem falado nada não, viu, Modé? É bom. Mas podem falar o que quiser, que não vai me tirar do centro. Eu não devo obediência a nenhum dos outros colegas, meus vereadores, respeito a todos, considero todos. A minha obediência eu devo à população que paga o meu salário, que é de onde vem o meu salário, que me elegeu. É ali que eu devo a minha obediência, é onde eu me esforço, me concentro e trabalho. Os meus pares que trabalham e façam o meu melhor pela nossa população. Não adianta querer brigar comigo, vai perder tempo. É a melhor coisa que você faz. A gente sabe, estou chegando nos últimos 5 minutos, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Passadas as eleições gerais, né, os meios políticos locais já se voltaram para as eleições do municipal de 2004. Sempre acontece isso, né? Isso. Elas são de 2 em 2 anos, acaba uma, a outra começa a tomar. Inclusive, eu já tomei conhecimento que reuniões estão em curso, já tem gente se reunindo aí, e alianças já são buscadas. Eu mesmo fui convidado, você sabe que eu não participo, eu sempre falei, quando eu fizer esse programa, eu não vou me envolver em política partidária. Minha última vez que eu vou me envolver em política partidária ainda foi em tempo de Heródoto, antes desse mandato de 2008, que eu já estava na TV em 2008, eu não quis, né? Apesar de ser muito amigo dele, não quis me envolver. Mas já estão na rua de movimento. Você já está participando, está se mexendo nesse sentido? Você acredita que possa, por exemplo, você pretende se candidatar a vereador novamente? Sonha com cargos no executivo? Como é que está o Isaac Demani começando? Porque essas conversas já estão aí. Já. E se você pensar bem, nós estamos 1 ano e 7 meses das eleições. Nós já estamos na porta já. Quem pensa que está longe está enganado, né? Assim, já me chamaram para algumas conversas, o próprio partido já conversou comigo a respeito da possibilidade de uma disputa numa eleição majoritária, ou como prefeito ou como vice. E assim, outros grupos já me chamaram. Eu tenho conversado, ainda não defini ainda, não tracei uma estratégia não, mas tenho que traçar logo. E a gente não pode esperar, porque 1 ano e 7 meses é pouco tempo para iniciar. Isso é para eleição, né? A campanha começa bem antes. A campanha antes, é verdade. Então, assim, a gente está conversando, vamos ver. O partido já falou o deputado André Correia, o próprio deputado Luiz Antônio, de projetar uma candidatura majoritária aqui em Friburgo, que não posso deixar passar essa oportunidade, mas eu estou analisando ainda, né? Muita coisa tem que ser analisada ainda, né? Vamos ver, vamos esperar. Quando você fala partido, qual é o partido mesmo? O progressista, PP. Está no PP? Aham. Você está bastante tempo no PP, não? Estou no PP, já tem... Vai fazer 4 anos, né, que eu estou no PP, né? Você foi eleito por ele? Era MDB, né? Foi eleito pelo MDB, depois foi eleito pelo PP, né? Você já tem, digamos, bagagem, se quiser, para sonhar por um cargo majoritário, né? Não sei se vai ser, mas sonhar pode, né? Sonhar pode, claro. E claro que isso não é um anel de Saturno, não. Não, isso aí é uma coisa que pode ser realizável, né? Pode ser. Vamos aguardar. Digamos, é mais ou menos o homem e a lua, é possível. É isso aí. O homem já foi, né? Já foi. Então, porque as conversas, eu mesmo fiz ano passado para um grupo de empresários, uma avaliação de uma análise qualitativa, né? Quantitativo não é hora ainda muito para isso, mas qualitativa, e a análise deixou claro que as pessoas, já foi feita após eleições gerais, né? E as pessoas que responderam já estão avaliando a atuação da Câmara, estão avaliando a atuação de vereadores perguntados, do prefeito, né? O que espera, o que incomoda mais. Enfim, ela já está pelo menos já é a preocupação desse grupo de empresários que me contratou para fazer análise, né? Que eu já faço isso para ele mais do que uma vez, mas já está nas ruas. Eu mesmo, semana passada, eu apresentei aqui o Gustavo Barroso, né? Como que eu chamo do programa Por Onde Anda, que normalmente eu procuro trazer pessoas que você teve mesmo no meu programa quando você estava sem mandato, né? Porque foram pessoas que, quando estavam no mandato, prestigiaram o Pensando. Então, eu procuro trazê-los, né? Sim. Aí eu trouxe o Gustavo Barroso, nessa semana já fui procurado por 3 ex-vereadores. Aí, Modesto, quando é que você vai me levar lá? Ou seja, tem esses 3, eu ainda falei, calma que tem tempo ainda.
Mas você já tem muita gente pensando. Vocês que estão lá dentro querem, às vezes, se reelegerem, e quem está fora está querendo entrar. Está querendo entrar. Sem falar dos novos, né? Vai dar uma média para vereador, nessa última deu mais de 500 candidatos? Agora vai ser um pouquinho menor, porque mudou um pouco a regra. Agora são 21 mais 1, são 22 candidatos. E não tem, e a eleição vai ser... Sem coligação. Sem coligação. Isaac, a gente está chegando ao final. Marcolinho, obrigado aí. Tá. Quero agradecer mais uma vez, você saiu do seu trabalho para vir aqui na tarde gravar. Esse programa vocês estão assistindo no Inédito no dia 24, mas está sendo gravado no dia 15 da tarde. Obrigado, a telinha aí para a sua despedida. Modéstia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. É sempre um prazer estar com você, estar aqui na TV Zoom. Mandar um grande abraço à nossa população, dizer que eu continuo mesmo focado, trabalhando e comprometido com o interesse público. Eu sempre digo assim, pode confiar no mandato do vereador Isaac Demani, porque o mandato do vereador Isaac Demani é focado no interesse público, o trabalho não para, a demanda não para, Modesto. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe. Trabalho não falta, né? Vocês que estão do outro lado da telinha, Razão Maior do Pensando, eu agradeço o carinho de estarem aqui acompanhando o programa até agora. Um grande abraço a vocês, um beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser e Deus assim quer, tá bom? Ótima noite. Mas aí...